E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridades faz estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que ou não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E respondendo que não sabiam de onde era, Yahushua lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço essas coisas. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por um espaço de tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio, e tornando ainda a mandar outros servos, mas eles, espancando também a este, e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou-o ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matamo-lo, para que a herdade seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outra vinha. Ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feita em pó. Então, esses lavradores aqui são os falsos profetas de hoje, que quando alguém vem falar a verdade, eles vão lá e expulsam do meio. E isso eles fazem porque se alguém falar a verdade e os outros ouvir, eles já não vão mais receber as ofertas e os dízimos dele. E assim vai acabar o reinado deles. E o mesmo que acontecerá com esses lavradores, que no caso eles vão ser destruídos, o mesmo sucederá a esses falsos profetas e quem estiver junto com eles. Por isso que não é para estar com esses aí e nem dar ouvidos a ele, pois como vocês deram ouvidos a eles, depositaram suas salvações a eles, agora vocês se encontram na mesma situação que eles. Ficaram para a tribulação e agora têm que dar as suas vidas. E a palavra está dizendo aqui: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Essa pedra é Yahushua, a palavra de Deus. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços. Que quer dizer o quê? Que vai tropeçar na palavra e vai cometer um pecado. E se você ficar em pecado, vai acontecer o seguinte, que diz assim: E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Que é quando a palavra de Deus cai sobre a pessoa, uma palavra de maldição. Que foi o caso de vocês, pois não foram obedientes e a palavra de maldição fez com que caísse sobre as vossas vidas, a qual é ter que ficar e passar por essa situação de entregar a sua vida por amor de Yahushua. Se tivessem aceitado a palavra corretamente, se tivessem sido obedientes, se tivessem aceitado a pedra, vocês teriam encontrado um caminho muito mais fácil e estariam agora no reino de Deus. Mas porque não aceitaram Yahushua verdadeiramente, só aceitaram da boca para fora, agora se encontram nessa situação. E ai de vocês se negarem o nome de Yahushua, o verdadeiro nome do Filho. Pois quem negar o nome de Yahushua será condenado ao lago de fogo, e ali ficará ardendo pelo resto, por toda a eternidade. Essa é a vida de quem está no lago de fogo, queimar. Muitos desses falsos profetas grandões que tem aí pelo mundo, eles são anjos caídos. E eles que começaram a espalhar essas doutrinas de prosperidade, essas coisas erradas, as quais não dão fruto para Deus. Então, muitos desses anjos caídos não estão nem aí para o dízimo, para a oferta. Eles só querem saber dos frutos podres,
porque o objetivo deles é condenar vocês. E os outros pequenininhos são aqueles que aprenderam o ensino errado dos grandes e só estão repetindo como papagaios, pois todos aprenderam na teologia, e a teologia vem de Satanás. E lembrando mais uma vez, o nome do Filho não é Jesus. Jesus é o nome por qual Satanás se passou por Deus aqui na terra. O nome do Filho é Yahushua HaMashiach. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram esta parábola. E trazendo debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justo para o apanhar em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não considera a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Então você pode ver esse homem aqui, veio falando bonito, com calma, elegante, mas ele estava com más intenções. Então assim são os falsos profetas. Por fora eles parecem que são bondosos, uma pessoa de Deus, mas por dentro eles são cheios de rapina, cheios de laço de iniquidade. E o que saía da boca deles era só a morte, coisas desse mundo. Eles só ensinavam vocês a viverem no mundo, a viverem na morte, a continuarem mortos em seus pecados, porque o que tem no coração, isso fala a boca. E o que tinha no coração deles é o que saía da boca deles. E assim vocês estavam lá se contaminando com o que eles falavam. Vocês não estavam ouvindo a palavra de Deus. Vocês estavam ouvindo a palavra dele. Eles falavam de Deus, mas a palavra de Deus, a qual purifica o homem, eles não falavam. Por isso que vocês não via eles lendo um livro inteiro para vocês. Eles liam por pedaço. Um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E assim, desses pedacinhos, eles formavam as doutrinas diabólicas deles. E esses falsos profetas, os grandes, os anjos caídos, era o objetivo deles, fazer com que as pessoas lessem a Bíblia assim. Um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Mandamento sobre mandamento. Um pouco aqui, um pouco ali. Porque o objetivo deles é condenar vocês. E os outros acabaram caindo nas lábias deles e começaram também a pregar dessa mesma forma. Chegando ao ponto que nem estavam mais falando de nada de Deus. Só estavam lá falando alguma coisa, o povo ouvia e ficava batendo palma, sem saber de nada. Outros só ficavam louvando. O louvor vai purificar alguém? Não vai purificar. O que purifica a pessoa, o que nos purifica, é a palavra de Deus. E todos têm acesso à Bíblia, mas ninguém quis ler. Ficaram com preguiça. Os prazeres do mundo não deixou vocês ler, mas não tinha nada te impedindo. Então não tem desculpa. Então agora é para parar de ficar chorando, engolir o choro, erguer a cabeça, entender que errou, pôr a cabeça no lugar e saber o que é para fazer. Então vamos, soldado. Coloca a cabeça no lugar, você não é mais criança. Você tem uma grande batalha pela sua frente agora. E você vai vencer ela, vai vencer todas elas. Então se encha do entendimento de dar a sua vida, se encha das promessas e vai se preparando. E lá você vai conseguir dar a sua vida e não vai negar o nome de Yahushua, o verdadeiro nome do Filho. Foi muito fácil ficar sentado numa cadeira batendo palma e louvando. Mas isso porque você não foi disciplinado corretamente. Aqui você vai ser disciplinado para você vencer. E vencer todas as batalhas. E herdar a vida eterna. E lembre-se, ensine também as crianças, não deixe elas de fora. Traga elas para ficar ouvindo também, para quando chegar a hora, elas também conseguir dar a vida. E façam elas também ficar falando a palavra de Deus e também ensine a elas a ficar meditando também na palavra de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a de Deus o que é de Deus. Yahushua está deixando bem claro aqui que o dinheiro não é dele. Então não era para você ficar dando dinheiro para os outros. E ainda que você deu, a parte mais importante que era ser obediente à palavra de Deus, você não foi.
Esse era o principal ponto, ser obediente à palavra de Deus. E você não foi. Mas agora, para você alcançar a salvação, você vai ter que ser. E você vai ter que dar a sua vida. Só assim há salvação na tribulação. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Assim, maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher, e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos. E o primeiro tomou esposa, mas morreu sem filhos, e tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro, e igualmente todos os 7 morreram. E não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Yahushua disse-lhes: Os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas aos que foram havidos por dignos de alcançar aquele século e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar também, como mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, dissestes bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Então, aqueles que estão obedecendo à palavra de Deus, estes estão vivos. E aqueles que estão sendo desobedientes estão mortos. E se estão mortos, continuará na posição de morto. Por isso não vai ser havido por digno de alcançar aquele século. Então agora você está na posição de morto. Mas se você entregar a sua vida por amor de Yahushua, e você morrer sem negar o nome dele, aí você vai mudar para a posição de vivo. E assim você será digno de entrar no reino de Deus. E ele lhes disse: Como dizem que o Messias é filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. De sorte que Davi lhe chama Senhor. Então, como é seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Yahushua aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Os pretextos de oração que eles fazem nos últimos dias é esse, fica mostrando que eles são homens de Deus, que eles sabem orar. Outros mostram os joelhos, que já estão com calos de tanto eles orar. Isso não significa que essa pessoa é de Deus, não significa nada, porque essa aparência é apenas no exterior, mas o interior está lá sujo, cheio de rapina. Mais importa limpar o interior do que o exterior. E isso eles não se atentaram, porque o interior só se limpa com a palavra de Deus, com a água limpa, a água viva. E o Espírito Santo estava lá para abrir a palavra, e assim dar mais entendimento. E assim a pessoa se lavaria mais e mais, se purificando mais e mais, ao ponto de estar totalmente limpa de todo o entendimento de Satanás, fazendo com que agora a pessoa não pecasse mais. Porque Satanás consegue trabalhar na vida de uma pessoa quando essa pessoa tem o entendimento dele, mas não tendo nenhum entendimento dele, ele não pode fazer nada, ele fica sem controle sobre a vida da pessoa. Por isso que o pai sempre falou para não ficar com a vida nos afazeres deste mundo, nas preocupações deste mundo. Alimentar-se somente da palavra de Deus, pois ela é o pão da vida. Quem se atentou e se alimentou, alcançou a vida eterna. Quem deixou para depois, quem deixou para amanhã, agora chora. Então agora torne o seu choro em alegria.
se encha do entendimento de dar a vida, se encha das promessas do Pai. E quando você entregar a sua vida e não negar o nome de Yahushua, o verdadeiro nome do Filho, será como as dores de parto, onde a mulher chora por estar chegando a sua hora, mas assim que ela dá à luz, ela esquece tudo que ela passou e se alegra por ver que um filho veio ao mundo. Esse filho vai ser você, quando você vir ao mundo verdadeiro, vier ao reino do Pai. Ali você se alegrará e se esquecerá da tortura que estava passando. E lembre-se, quando eles se jogarem no jogo, não jogue o jogo. Procure um local para se esconder. Se não tiver local para se esconder, apenas fique parado esperando o seu corpo terreno morrer.